Será que estou sonhando? Não, eu fui transmigrado para o corpo de um homem canalha, que fazia sua discípula de capacho, e em 10 anos ela irá se tornar a minha derrota. Preciso conquistá-la antes que seja tarde demais. Mas espera aí, o sistema quer que eu seja um vilão. Começa-se a história com um homem preso e cercado por diversos monstros. O homem, que parecia estar um pouco ferido, gritava por ajuda ao ver as feras se aproximando ainda mais dele. De repente, em meio à tempestade de raios, surgiu uma mulher. Ao ver aquela figura voando no céu, o homem gritou desesperadamente por socorro. A mulher, que parecia um anjo, ativou sua magia e, com um sorriso cínico no rosto, acertou um golpe direto no homem. Ela se aproximou do ouvido dele e disse que fazia muito tempo que não o via. Pisando sobre o homem, chamou-o de mestre e declarou que sua discípula estava ali. Em seguida, disse apenas: "De nada." Logo depois, desferiu mais um golpe mortal em seu mestre. Naquele momento, o homem pensava que tudo estava acabado. No entanto, começou a se lembrar de que era originalmente o jovem mestre da família Su, no reino dos deuses imortais. Era uma criança do destino, admirada por milhares de pessoas. Ele havia conspirado com a sagrada donzela do abismo demoníaco e traído o reino divino, sendo então caçado por ele. Fugiu para o reino inferior, escondeu-se na seita imortal da nuvem da espada e tornou-se um ancião livre e despreocupado. O homem achava tudo aquilo muito estranho, pois aquelas memórias não pareciam ser dele. Ainda assim, acreditava que isso não importava agora, já que não sabia se continuaria vivo. Então, acordou de repente. Levantou-se rapidamente, acreditando estar mesmo vivo. Ao olhar para as próprias mãos, tentou entender o que havia acontecido. Percebeu, então, que havia sido transmigrado. Além de estar ocupando um novo corpo, possuía as memórias do dono original referentes aos próximos 10 anos. Nesse momento, uma mulher surgiu chamando-o de mestre. Ela perguntou se ele havia tido um pesadelo e se ofereceu para secar seu suor. Ao ver o rosto daquela mulher, o homem reconheceu Feng Wanqing, a imperatriz que dentro de 10 anos seria cruel e implacável, destruindo todo o mundo. Agora, percebia que ela era sua discípula. Rapidamente, ele recusou a ajuda. Feng Wanqing perguntou se havia feito algo de errado. O homem pensou, com base nas memórias do corpo original, que Su Chang tratava Feng Wanqing apenas como um caldeirão de cultivo. Quando chegasse a hora certa, Su Chang usaria o método de cultivo duplo para absorver todo o seu poder. Até lá, Feng Wanqing deveria permanecer pura. Por esse motivo, Su Chang era extremamente contra qualquer contato dela com outros homens. Naquele mesmo dia, o dono original do corpo havia encontrado Feng Wanqing aprendendo habilidades com um irmão mais velho de outra seita. Tomado pela fúria, ele a puniu severamente. Ao observar os ferimentos da pobre moça, o homem pensava em como ela era tão lamentável. De repente, uma pequena fadinha surgiu diante do protagonista. Essa era o sistema, que fora despertado porque o anfitrião sentiu empatia pela garota. No entanto, como anfitrião do sistema Scumbag, o protagonista era estritamente proibido de sentir pena de Feng Wanqing. Uma missão então surgiu, informando que Feng Wanqing havia cometido um erro e que o anfitrião deveria puni-la em 3 minutos. A recompensa por completar a missão seria 100 pontos do sistema e 10 pílulas de avanço. A penalidade, caso falhasse, seria a perda de 10 pontos, a queda de 2 níveis de cultivo e a castração física. Uma mensagem de aviso apareceu, informando que os pontos iniciais do anfitrião eram 100, e que, se os pontos chegassem a 0, o sistema seria automaticamente desvinculado e o anfitrião morreria. O protagonista, confuso, perguntou que tipo de sistema era aquele, já que o estava forçando a se tornar algum tipo de vilão superpoderoso e cruel. Também questionou o que diabo seria essa castração física. Continuou resmungando que aquele sistema maldito não tinha consciência. Nesse momento, Feng Wanqing tentou dizer algo ao seu mestre, mas o protagonista apenas pensava que, mesmo sendo discípula de um distinto ancião, Feng Wanqing possuía um cultivo muito baixo. Estava apenas no estágio inicial de refinamento de Qi. Além disso, ela não tinha nenhuma técnica e suas habilidades marciais eram inúteis.
O protagonista concluiu que o antigo dono daquele corpo não havia ensinado nada a ela. O sistema apareceu novamente, avisando que o tempo da missão estava acabando. Irritado, o protagonista reclamou que o sistema era muito barulhento e pediu que se calasse. Sem perceber, acabou acertando Feng Wanqing com um golpe, lançando-a para o outro lado da sala. Feng Wanqing caiu no chão, e o protagonista, com frieza, disse que, já que um erro havia sido cometido, a punição deveria ser aplicada. Em seguida, jogou um livro de técnica em direção à garota caída. Ele continuou, dizendo que Feng Wanqing havia consultado secretamente um irmão mais velho de outra seita para aprender de forma clandestina as artes marciais do salão disciplinar. Por isso, sua punição seria copiar aquela técnica de nível celestial, muito apreciada por seu mestre durante anos, 10 vezes. Ao pegar o livro, Feng Wanqing se assustou ao lembrar que toda a seita imortal Jianyun possuía apenas 2 técnicas de nível celestial, e agora seu mestre realmente a deixaria copiar uma delas. Ela se questionou se aquilo era mesmo uma punição. O protagonista então se levantou e disse que, se ela entendeu, que fosse embora logo. A mensagem do sistema surgiu, avisando que a missão de punição havia sido concluída com sucesso. Além da recompensa prometida, o protagonista havia ganhado um cartão que lhe permitia emanar uma aura poderosa por 1 hora, limitado a 1 vez por dia. Irritado, o protagonista se virou e pensou que, usando um bug do sistema, havia conseguido superá-lo. Alguns minutos depois, já do lado de fora dos aposentos de Su Cheng, Feng estava de saída. Ela agradeceu ao seu mestre pela punição e pela recompensa. Também pensou que o golpe de palma que o mestre lhe deu forçou o sangue estagnado em seu corpo a circular. E não só os ferimentos antigos foram curados, como também seus meridianos foram purificados. Ela sente que, em breve, poderá alcançar o 9º estágio do refinamento do Qi e avançar para o estágio de construção da fundação. Feng Wanqing olhou para trás, acreditando que seu mestre estaria agindo de forma diferente com ela, mas, ao se virar completamente, percebeu que ele não estava mais parado ali. Ainda assim, Feng Wanqing acreditava que, na verdade, seu mestre estava ajudando-a secretamente. Agarrada ao livro de técnica, Feng Wanqing sentiu-se tocada e agradeceu silenciosamente ao seu mestre por isso. O protagonista, que estava escondido atrás da parede, recebeu uma mensagem do sistema, informando que havia ganhado 10 pontos de afinidade com Feng Wanqing. Com isso, também ganhou 10 pontos do sistema. Nesse momento, ele percebeu que, ao aumentar a favorabilidade com alguém, também ganhava pontos do sistema. Decidiu então verificar seu nível de favorabilidade com Feng Wanqing e percebeu que estava com pontos negativos. O protagonista chamou Su Cheng de um tremendo bastardo. O sistema apareceu e avisou que a missão da história principal havia sido ativada. Uma das missões era ajudar Feng Wanqing a cair na escuridão. O protagonista questionou se isso não seria seguir o mesmo caminho do antigo dono daquele corpo. Vendo que o sistema apenas se fez de desentendido, o protagonista ficou irritado e disse que, se Feng Wanqing caísse na escuridão, ele também seria arrastado junto. Maldito sistema de cão, resmungou. De repente, o protagonista sentiu que a barreira do porão da montanha estava oscilando. Rapidamente, se preparou, acreditando que alguém havia invadido o local. Uma figura surgiu, passando por ali. Era uma mulher pedindo ajuda à seita da Espada da Nuvem. O protagonista apareceu diante dela, perguntando o que estava fazendo ali e por que havia invadido a seita. Aquela mulher era Xue Liuli, discípula-chefe da família Snow da Floresta do Norte. Xue Liuli se jogou sobre o protagonista e, com um olhar açucarado, pediu que a salvasse. O protagonista pensa, naquele momento, que pela aparência de Xue Liuli, parece que ela foi afetada por algum veneno encantado. Agora, ele deve selar os meridianos dela para evitar que o veneno se espalhe. Assim, ele coloca os dedos sobre o ombro da moça. Com esse movimento, a garota perde a consciência e, ao observá-la, o protagonista acredita que ela foi muito machucada. Então, decide levá-la de volta primeiro, pois ela precisa acordar antes que qualquer outra coisa seja feita. Nesse momento, alguém observava Su Cheng de longe. Era um dos anciões da seita imortal da Nuvem da Espada, Bai Yuchen, que chamava o protagonista de canalha inconsequente e paquerador.
Algum tempo se passou, e Su Cheng estava cuidando da recuperação do corpo da moça. Ele chama pelo sistema e pede informações sobre Xue Liuli. A descrição que aparece informa que ela será a futura amante secreta do protagonista masculino Ye Feng neste mundo, e que ele se sacrificará para salvá-la no antigo reino secreto, aberto pela dinastia imortal eterna. O protagonista fica curioso sobre quem seria esse tal protagonista masculino Ye Feng, e começa a pensar que talvez tenha encontrado o harém secreto de Ye Feng. Nesse momento, o corpo de Xue Liuli reage. Ela percebe que o veneno que estava em seu corpo desapareceu completamente. Animada, Xue Liuli agradece ao protagonista por tê-la salvado, dizendo que no futuro, com certeza irá retribuir. O protagonista se levanta e diz que ela não precisa ser tão formal. Xue Liuli, então, pensa que um ancião da seita, bonito, jovem e forte, não seria uma má escolha para fazer cultivo duplo e desintoxicar seu corpo. A garota logo se empolga com a ideia e tenta se controlar, enquanto o protagonista a observa, sem perceber a intenção dela. De repente, uma mensagem do sistema surge, avisando que o anfitrião ganhou 30 pontos de favorabilidade com Xue Liuli. Ele se pergunta se é realmente tão fácil assim. Xiao Liuli diz que teme que sua presença ali possa causar problemas para a seita dele, e, mais uma vez, agradece pela bondade que recebeu, prometendo retribuir no futuro. O protagonista fica um pouco sem graça com a situação e responde que está tudo bem. Então, se pergunta por que o clima ficou tão estranho e constrangedor no ar. De repente, um estrondo é ouvido, e uma voz tenebrosa surge, perguntando como a escória insignificante da seita imortal da Nuvem da Espada ousa esconder alguém que pertence a ele. Xue Liuli se desespera e diz que ele está ali. Os discípulos do protagonista começam a gritar, dizendo que aquela é a aura da seita dos fantasmas, e se perguntam como esses caras conseguiram chegar à seita da Nuvem da Espada. Eles continuam dizendo que aquele é o ancestral, conhecido por ser feroz e cruel, com uma reputação notória nas 5 principais regiões. Xue Liuli estava escondida atrás de Su Cheng. Um discípulo se aproxima e afirma que esse ancestral da seita dos fantasmas eliminou inúmeras seitas. Aquela criatura horrível continua falando que, se não entregarem a pessoa que pertence a ele hoje, então não o culpem por destruir toda a seita. Esse ancestral demoníaco tinha uma aparência bastante chamativa e já estava no estágio intermediário do reino de formação da alma. Uma nova missão é desbloqueada. O protagonista precisa ajudar Xue Liuli a derrotar o ancestral fantasma. Ao fazer isso, ele ganhará pontos de recompensa, e quanto maior o estilo, mais pontos ele receberá. Nesse momento, 3 luzes surgem no céu, e vozes gritam para que o ancestral fantasma não seja tão presunçoso. As pessoas que surgiram eram Bai Yunchen e Zhao Yunchen. Eles afirmam que nunca interferiram na seita dos fantasmas. Portanto, o ancião fantasma também não pode interferir na seita da Nuvem da Espada. Zhou Yuan, o grande ancião, também estava junto deles e pergunta quando, exatamente, alguém daquela seita escondeu alguém da seita dos fantasmas. O ancestral fantasma então aponta para Xue Liuli e diz que gostou dela. Portanto, ela agora pertence a ele. Exige que a devolvam imediatamente, ou exterminará toda a seita da Espada da Nuvem. Bai grita, dizendo que aquele trapo velho invadiu a seita, e ordena que vá embora rapidamente e não mostre seu poder ali. Zhao, preocupado, pede para que Bai não o provoque, pois talvez não consigam enfrentá-lo. Sugere apenas entregar a pessoa e acabar logo com aquilo. Bai, irritada, manda Zhao calar a boca e o chama de covarde. Zhao apenas pede para que ela não fique brava. O ancestral fantasma então diz que também gostou de Bai, chamando-a, junto com Xue Liuli, para serem suas parceiras de cultivo duplo. Se elas o satisfizerem, ele poderá deixar a seita em paz. Ao ouvir isso, Bai fica completamente irritada e chama o ancestral de velho bastardo. Ela afirma que a família Bai possui um especialista supremo e, se algo acontecer com ela, a família perseguirá o ancestral fantasma até as profundezas do inferno. Zhao tenta pedir para que Bai não seja tão impulsiva. Xue, vendo toda aquela comoção, diz a Su Cheng que o ancestral fantasma é muito forte e que ninguém na seita é páreo para ele.
Sentindo-se culpada, afirma que irá com ele. O protagonista pensa que, naquele momento, seu cultivo está sendo suprimido e ele não pode lutar com toda a sua força. Ele se lembra de que há um selo de linhagem dentro de si, colocado por um especialista supremo da família Su do Reino Divino. Esse selo oculta sua aura, permitindo que ele evite a detecção e a perseguição por seres do Reino Divino imortal. O custo disso é que seu nível de cultivo foi suprimido em 2 reinos. Mas Su Chang se lembra de que possui algo. Ele se coloca diante de Xue Liuli e diz que, se a salvá-la apenas para mandá-la morrer novamente, como o mundo verá a seita imortal da Nuvem da Espada? O protagonista continua dizendo que sua seita está sob a proteção de poderosos cultivadores e que um mero especialista no reino de formação da alma não é nada a temer. O ancestral fantasma afirma que todos da seita imortal da Nuvem da Espada são tolos imprudentes e cegos, pois uma mera alma nascente ousa bancar o herói tentando salvar uma beleza. Com uma aura ainda mais aterrorizante, o ancestral fantasma declara que é especialista em lidar com tolos pretensiosos. Ele avança em direção ao protagonista, que rapidamente puxa seu cartão de aura, ganho mais cedo pelo sistema. Su Chang ativa o cartão rapidamente, e uma poderosa aura surge ao seu redor. O protagonista pergunta se o ancestral fantasma realmente acha que conseguirá enfrentá-lo. Um raio enorme cruza o céu naquele momento, e uma figura divina surge sobre o ancestral fantasma, que fica surpreso com a força daquela aura. Os 3 anciões ficam completamente assustados ao perceber que aquela entidade está acima do reino de formação da alma. A figura divina e poderosa agarra o ancestral fantasma, olha-o diretamente nos olhos e diz que quer ver algo naquele dia. Grita, perguntando quem ousa tocar na seita imortal da Nuvem da Espada. O ancestral fantasma afirma que a seita do protagonista não tem ética marcial, pois realmente tem a proteção de um especialista supremo. O protagonista observa a cena com confiança, enquanto Xue Liuli o olha, um pouco assustada. Bai fica surpresa ao ver que um especialista supremo está protegendo a seita. Zhao também se espanta com essa nova informação. Zhou Yuan se pergunta se essa proteção teria sido deliberadamente organizada pelo mestre da seita, enquanto ele estiver ausente. Nesse momento, o ancestral fantasma começa a puxar todo o ar ao seu redor e, em seguida, utiliza toda a sua força para se soltar. Ele pensa que apenas o fato de ter conseguido se libertar já lhe custou a maior parte de sua energia espiritual e conclui que não é páreo para lidar com aquela criatura. Diante disso, ajoelha-se perante a entidade divina e diz que foi muito desrespeitoso. Ele admite não saber que a seita imortal da Nuvem da Espada possuía um especialista tão poderoso a protegê-la. Continua dizendo que foi imprudente, pois, com aquele senhor presente, jamais ousaria atacar a seita. O velho, então, olha em direção a Shui e declara que seu único objetivo é recuperar um item seu. Em seguida, se vira rapidamente e afirma que aquela pessoa não é discípula da seita imortal da Nuvem da Espada, esperando que o Senhor permita sua retirada. No entanto, o protagonista se coloca à frente de Shui e adverte o ancestral fantasma para não agir de forma tão imprudente. Zhao, fazendo bico, comenta que Su Chang sabe como se exibir no momento certo. Com o especialista supremo ali, o ancestral fantasma não ousaria ser imprudente. Ele só precisava aparecer e fazer seu showzinho. O ancestral fantasma, irritado, prepara um ataque e grita que um mero cultivador de meia tigela ousa tentar impedi-lo. Quando estava prestes a atingir o protagonista, um escudo surge diante dele. Su Chang sorri e diz que estava apenas dando uma chance ao velhote, concluindo que aquele velho é realmente inútil. O santo que protegia a seita do protagonista ativa seu poder e lança um poderoso ataque de chamas em direção ao velho estranho, atingindo-o diretamente e o carbonizando por completo. O santo se aproxima do protagonista e declara que Vossa Alteza está suprimindo seu nível de cultivo e que está à sua disposição. O protagonista apenas agradece e diz ao santo que ele já pode se retirar. Zhao, ao presenciar aquilo, se assusta ao ver que o especialista supremo realmente se curvou ao protagonista. Nervoso, sorri e comenta que Su Chang é realmente impressionante e não é uma pessoa comum. Bai comenta que, na verdade, ainda prefere a versão rebelde de Su Chang do passado.
O velho ancestral fantasma, caído no chão, declara que estava cego e não reconheceu a grandiosidade de Suchang, e por isso o ofendeu. Ele então suplica por sua vida, prometendo que, de agora em diante, a seita dos fantasmas estará inteiramente aos seus pés, obedecendo a todos os seus comandos. O protagonista, no entanto, ordena que o velho vá embora. O ancestral fantasma se levanta rapidamente, assustado, e agradece ao protagonista. Porém, quando estava correndo dali, o protagonista prepara um ataque, e com um raio certeiro, Suchang elimina o ancestral fantasma de uma só vez. Ele diz que os membros da seita dos fantasmas cometeram muitos crimes e não mostram nenhum respeito à vida humana, e conclui dizendo que aqueles bastardos ousaram pensar que poderiam servi-lo. Zhao se anima e elogia o protagonista, começando a bajulá-lo. Bai não fica para trás e lembra Zhao que ele havia chamado o protagonista de exibido. Bai continua dizendo tudo o que Zhao falava pelas costas do protagonista, e os dois começam a discutir. Enquanto isso, Feng Wanqing observava todos de longe, aliviada e muito orgulhosa por seu mestre ter alcançado tal reino. Ela então se pergunta se conseguirá, um dia, alcançar seu mestre. Nesse momento, o sistema surge, parabenizando o protagonista por ter completado a missão. Como a favorabilidade de Xue aumentou 30 pontos, os pontos atuais de favorabilidade com ela agora são 75. Ela está emocionalmente envolvida com o anfitrião, o que afeta diretamente o relacionamento dela com o protagonista masculino Ye Feng. Ao ler isso, o protagonista se lembra de que, em poucos dias, uma competição entre as seitas será realizada, e Ye Feng, junto com outros personagens importantes, estará presente. Considerando que sua discípula Feng Wanqing está em um nível muito baixo, ele percebe que precisa pensar em algo para mudar essa situação. No dia seguinte, o protagonista e Feng Wanqing estavam andando por ali. Ela perguntou o que o mestre queria falar com ela. Suchang explicou que tinha uma amiga do clã dos demônios, que para evitar qualquer confusão, estava escondida naquele lugar. O protagonista continuou dizendo que trouxe Feng Wanqing até ali, para que sua amiga a ajudasse a avançar em seu cultivo. Olhando para os lados, ele se perguntou onde ela estava. Nesse momento, uma movimentação surgiu nas águas, e uma garota pegou um pouco de água com a boca, jogando-a em direção ao protagonista. Suchang então perguntou se aquilo era para ser engraçado. Era uma garota serpente, que sorria animada ao ver seu velho amigo novamente. Ela disse que, se Suchang ficasse com ela, ele se tornaria o Rei Dragão. O protagonista respondeu que não queria saber de Rei Dragão, já que claramente ela era uma cobra. A garota o chamou de bobo e afirmou que era um grande dragão. Suchang então foi direto ao ponto. Apontando para Feng, disse que estava ali por outro motivo. Explicou que a grande competição da seita estava se aproximando, mas o cultivo de sua discípula ainda era muito baixo, e que as técnicas e habilidades de artes marciais que ela acabara de aprender não eram profissionais. O protagonista pediu à irmã Yaolan se ela não teria uma técnica divina de refinamento corporal do clã do dragão demônio, e disse que esperava que Yaolan pudesse ensinar isso a Feng. Yaolan observou os dois em silêncio por um momento e comentou que não esperava que Suchang gostasse desse tipo de garota. Em seguida, saiu da água, modificando completamente sua aparência, e disse que, quando chegasse ao Reino Supremo, seria capaz de se transformar em forma humana, e nesse momento não perderia para a irmã que estava à sua frente. Yaolan se jogou em cima do protagonista e perguntou se poderia fazer o que quisesse. Suchang pediu que ela não brincasse com aquilo e disse que conversariam sobre isso mais tarde. Uma mensagem do sistema surgiu com uma missão secundária: alcançar 80 pontos com Yaolan e também ajudá-la a atingir o Reino Supremo, para então extrair o osso de dragão dela. Vendo aquilo, o protagonista comentou que aquele maldito sistema nunca fazia nada para o bem das pessoas. Ele se lembrou de que, em sua vida anterior, a única pessoa em quem Yaolan confiava era Suchang, mas o objetivo daquele canalha era apenas obter seu osso de dragão. Ele a emboscou enquanto ela avançava de nível, forçando-a a entregar seu osso de dragão. O protagonista então saiu correndo, dizendo que deixaria sua pequena discípula com a irmã Yaolan, e pediu para Feng ouvir tudo o que ela tivesse a dizer. Feng se assustou com a corrida repentina do protagonista.
Yao Lan segurou o braço de Fang e pediu que ela parasse. Fang perguntou o que Yao Lan estava planejando fazer. Yao Lan respondeu que, já que o mestre de Fang a havia deixado com ela, então ela deveria obedecer a tudo o que Yao Lan dissesse. Caso contrário, como uma fracote, seria deixada para trás por seu mestre. Em seguida, Yao Lan pediu que Fang tirasse as roupas, pois assim seria melhor para absorver a essência do sangue de dragão demônio e refinar seu corpo. Yao Lan garantiu que não era homem e que Fang não precisava temer pela sua pureza. Fang, mesmo envergonhada, pensou em seu mestre e começou a obedecer a Yao Lan apenas por ele. Ela pensava que se tornaria forte por causa dele. Assim, as duas começaram a praticar suas técnicas secretas de cultivo. Alguns dias depois, no dia da grande competição da seita imortal da Nuvem da Espada, alguns discípulos cultivadores estavam se preparando para os duelos. Zhao, ao ver toda aquela multidão, comentou que muitas pessoas realmente haviam vindo assistir à competição interna da seita. Ele continuou dizendo que aquele era um espetáculo sem precedentes, nada como já havia sido visto antes. Zhou Yuan comentou que, com o surgimento do especialista supremo, forças de todos os lados haviam se mobilizado ao ouvir essa notícia. Agora, todos estavam ali por causa do ancião Su, e o restante apenas queria compartilhar da glória. Nesse momento, as 3 grandes famílias da região selvagem do norte também estavam presentes. Shui chamava por seu pai, pedindo para que ele a seguisse. Os mestres das famílias haviam vindo pessoalmente dessa vez, deixando todos impressionados. O pai de Shui Liuli disse que sua filha teve sorte por ter feito uma conexão com o supremo ancião da seita da Nuvem da Espada. Além disso, comentava-se que esse ancião possuía um alto nível de cultivo. Então, o pai perguntou quando Shui Liuli iria apresentar Su Shang a ele. Envergonhada, Shui pediu para que seu pai não falasse de forma tão imprudente. De repente, uma comoção começou a acontecer. Era a Aliança dos Matadores de Demônios, que também havia chegado. O vice-líder da aliança, Wei Kun, estava presente em pessoa. Porém, entre todas aquelas pessoas, um homem misterioso observava tudo em silêncio. Ele comentou que fazia tempo que não via Shui Liuli. Algum tempo depois, a competição anual da seita imortal da Nuvem da Espada foi iniciada. Os discípulos se enfrentavam na arena central. Feng Wanqing também estava ali, lutando bravamente e vencendo sua primeira luta. Assim, chegaram à última batalha, entre Feng Wanqing e Li Yue. O protagonista, que assistia à preparação da luta, pensava que, após Feng Wanqing ter sido refinada por Yao Lan, seu potencial havia sido estimulado até certo ponto. Portanto, não era surpresa que ela tivesse chegado às finais. Afinal, ela estava destinada a se tornar a imperatriz no futuro. Li Yue sorriu e comentou que ele e Feng se encontravam novamente. Em seguida, perguntou se o que havia ensinado a ela naquela época tinha sido útil. Continuou dizendo que, se não fosse por sua orientação, ela já teria sido eliminada na primeira rodada. Feng, desconfortável, apenas permaneceu em silêncio ouvindo aquilo. Então, lembrou-se de que Li Yue apenas havia se aproveitado da situação na época para tirar vantagem dela. O homem se aproximou de Feng e disse que ela deveria simplesmente desistir, pois não era páreo para ele em termos de força. Perguntou por que eles não se encontravam em um local mais isolado à noite, pois ele lhe ensinaria algumas técnicas mais profundas. Acrescentou que garantia que ela se sentiria em êxtase. Nesse momento, Feng o encarou e sacou sua espada, avançando em direção ao homem e acertando um golpe em seu rosto. Li Yue levou a mão ao rosto, incrédulo com a atitude de Feng. Contra-atacou, dizendo que ela teve coragem de atacar seu lindo rosto. Feng gritou, mandando-o parar com aquelas tolices. Wei Kun, que observava a luta, sentiu um cheiro familiar de demônio vindo de Feng Wanqing. Mesmo que fosse leve, ele não seria enganado. O protagonista então pensou que o cheiro de Feng Wanqing havia chegado ao focinho daquele idiota e se perguntou se aquele seria o início da queda de Feng Wanqing na escuridão. Zhou Yuan comentou que Feng era uma discípula muito discreta antes, mas, em poucos dias, demonstrou um progresso incrível. Finalizou dizendo que parecia que o ancião Su havia se dedicado bastante a ela. Bai apenas deu de ombros diante disso. Feng continuava sua luta frenética contra seu irmão sênior.
Li Yue se perguntava como aquela garota havia melhorado tanto seu nível de cultivo em tão pouco tempo. Não queria perder para ela, pois, se isso acontecesse, não conseguiria mais mostrar seu rosto futuramente. Então, preparou um item em sua mão e atacou Feng diretamente. Feng usou sua espada para se defender, mas percebeu que Li Yue escondia algo na outra mão. Ela se perguntou se aquilo seria uma arma. O homem se preparou para mais um ataque repentino, mas Feng conseguiu acertar a pequena lâmina, partindo-a em vários pedaços. Li Yue, aproveitando a brecha na defesa de Feng, avançou com sua espada, gritando que ela estava acabada. No entanto, Feng conseguiu se esquivar no último momento e acertou um chute direto nas partes baixas daquele homem maldito. Em seguida, saltou para trás rapidamente, enquanto Li Yue caía no chão como um saco de batatas. As pessoas ao redor comentavam sobre a cena e diziam que tal ação poderia prejudicar o futuro do colega. A discussão começou a se voltar contra Feng por ter feito um movimento tão questionável. No entanto, mesmo com os questionamentos, Feng Wanqing foi nomeada campeã da competição daquele ano. Feng só pensava que, finalmente, não havia decepcionado seu mestre. O protagonista, olhando para ela, disse que não foi nada mal. Mas, nesse momento, uma tempestade começou a se formar no céu, deixando o protagonista muito confuso. Um dragão gigante começou a surgir no meio de toda aquela tempestade. Uma voz surgiu, gargalhando intensamente, dizendo que a seita imortal da Nuvem da Espada tinha discípulos que usavam táticas desleais e movimentos sujos, e que isso era muito divertido. A voz continuou, comentando que havia muitas pessoas reunidas ali, e então perguntou se estavam ali para lhe dar as boas-vindas. Zhao, assustado, comentou que aquela aura demoníaca poderia pertencer ao príncipe herdeiro do clã dos demônios, Mo Daotian. Zhou Yuan perguntou por que esse indivíduo estaria vindo até ali. O pai de Xue Liuli comentou que essa pessoa ocupava o terceiro lugar na lista dos demônios do céu e da terra, um ser absolutamente implacável, contra o qual não havia chances de vitória. Outro líder de seita questionou o que estava acontecendo ali. Aquele indivíduo misterioso de antes surgiu novamente, com uma aura negativa ao seu redor. Ele pensou naquele momento que a pessoa que estava esperando finalmente havia chegado. O imenso dragão ainda estava se formando nos céus, e uma figura humanoide surgiu sobre sua cabeça. Esse homem declarou que a grande competição da seita estava acontecendo naquele dia, e que tinha certeza de que haveria grandes prêmios. Como príncipe herdeiro, ele estava bastante interessado, e então perguntou o que deveria fazer. Zhao, um pouco confiante, diz para que não temam, pois a seita possui uma barreira de proteção, e o inimigo não conseguirá ultrapassá-la. No entanto, o jovem mestre demônio Mo Daotian simplesmente atravessa a barreira com facilidade, deixando Zhao completamente chocado com aquilo. Mo Daotian sorri e comenta que essa barreira é muito fraca, parecendo uma piada. Como um raio negro, Mo Daotian desce dos céus em frente a Feng Wanqing, que o observa assustada, tentando entender o que acabara de acontecer. Então, o demônio começa uma contagem regressiva de 10 segundos e pede que as pessoas irrelevantes saiam dali rapidamente. Uma mensagem do sistema surge para o protagonista. Era a notificação de uma nova missão, pedindo para que ele impedisse a entrada do jovem demônio na seita e o derrotasse diante de todos. Ao ler isso, Su Chang reclama que aquele maldito sistema está causando problemas de novo. Mo Daotian, com tom pausado, afirma que o tempo está acabando. As pessoas começam a correr desesperadas, tentando sair o mais rápido possível. Zhou Yuan se vira para o protagonista e pede para que ative a grande formação da seita, pois, mesmo com poucas pessoas e muitos anciãos, ainda poderiam lutar contra aquele oponente. Su Chang apenas responde que eles não podem. Zhao, irritado, pergunta o que ele quis dizer com aquilo. Zhou Yuan tenta controlar a situação e acaba concordando com Su Chang. Enquanto isso, Mo Daotian se volta para Feng Wanqing. Ele percebe algo diferente naquela garota. Ela possui uma aura de linhagem sanguínea única, incomum. Se for bem cuidada, ela poderá trazer grandes surpresas no futuro. Mo Daotian se aproxima de Feng Wanqing e comenta que os métodos dela estão bastante alinhados com o estilo do clã demoníaco dele, e que seria um desperdício deixá-la ali.
Então, ele pergunta a Feng se ela não gostaria de ir com ele para o clã dos demônios, pois ela poderia se tornar a próxima demônia celestial. Feng fica assustada com a proposta repentina, mas responde que o príncipe demônio é muito feio e que ela não aceita. Mo Dao-tian, irritado, diz que é o príncipe herdeiro e claramente o mais bonito do reino demoníaco. Ele questiona se o cérebro de Feng está funcionando ou se ela é cega, e acrescenta que ela irá se arrepender disso um dia. No entanto, completa dizendo que isso não importa, pois, depois que ele destruir toda a seita, ela com certeza irá com ele. Afinal, o príncipe herdeiro lhe deu uma chance. Mo Dao-tian então pergunta se Feng quer servi-lo por 3 anos como sua serva pessoal, e quer saber o que ela acha disso. Zhao, nervoso, comenta que servir por 3 anos como servo não é uma proposta tão ruim, pois, além de escapar da destruição naquele momento, eles poderiam se infiltrar e aprender mais sobre o campo inimigo, ganhando conhecimento para futuras batalhas e garantindo que nunca mais seriam derrotados. Bai, mais uma vez, chama Zhao de covarde e diz que, já que ele quer tanto ser um servo, ela mesma fará isso por ele. Mas, nesse momento, o protagonista surge pedindo licença e diz que sua discípula parece não estar tão interessada no clã demoníaco de Mo Dao-tian. Ele finaliza dizendo que é melhor o príncipe ir embora. Feng Wanqing fica muito animada ao ver seu mestre chegar naquele instante. Mo Dao-tian, então, prepara um ataque, menosprezando o protagonista ao chamá-lo de um mero ancião de seita, ousando provocar um príncipe herdeiro. Assim, ele lança um ataque com força de dragão na direção de Su Chang. No entanto, o protagonista, sorrindo, levanta os dedos, conjura um feitiço e afirma que deseja ver se o príncipe herdeiro aguentará aquilo. Nesse momento, as espadas dos discípulos e das pessoas que estavam por ali começam a ser dominadas por uma força invisível e então se posicionam diante do protagonista. Su Chang as lança em direção a Mo Dao-tian, que começa a rir, dizendo que aquele era um belo truque. Ele consegue se defender dos ataques, e em tom de desprezo, afirma que o protagonista precisa treinar mais para desafiá-lo, pois, no nível atual de Su Chang, aquilo era uma grande piada. No entanto, Su Chang surge repentinamente atrás do príncipe demoníaco, e diz que olhar tudo apenas da perspectiva do reino apenas o cegará. Mo Dao-tian, assustado, se pergunta como Su Chang chegou ali. Mais uma vez, o protagonista prepara um ataque, pensando que, mesmo com seu cultivo suprimido, a técnica que ele utiliza é de grau divino, capaz de refinar a energia espiritual comum dentro do corpo em algo muito mais potente. Ele lança o ataque em direção a Mo Dao-tian, que com o impacto é arremessado ao chão. O príncipe herdeiro tenta se levantar, mas é atingido novamente por Su Chang, que o impede de se erguer. O protagonista, então, diz a Mo Dao-tian para não se mexer, pois ele poderia se machucar. Além disso, pede para o príncipe respirar fundo e comenta que sentir tontura é normal nesse momento. Nesse instante, a mensagem do sistema aparece, informando que o anfitrião completou a missão com sucesso. Enquanto isso, o jovem mestre demoníaco começa a reclamar, dizendo que o protagonista o enganou e que Su Chang não segue as virtudes marciais. Os discípulos e as pessoas ao redor ficam completamente chocadas ao ver o protagonista lidando com tanta facilidade com o príncipe herdeiro demoníaco. Mais uma vez, aquele homem misterioso surge, dizendo que a seita da Nuvem da Espada realmente possui uma pessoa tão poderosa. O príncipe herdeiro se debate no chão como uma criança mimada, pedindo para que o protagonista o solte e resolva as coisas de forma justa. Su Chang simplesmente o liberta e aceita o acordo. Mo Dao-tian se levanta rapidamente e reclama que suas roupas estão todas rasgadas, afirmando que não lutará mais naquele dia. Finaliza dizendo que, se a seita da Nuvem da Espada oferecer 2 técnicas de nível celestial como compensação, ele fingirá que nada aconteceu ali. Su Chang começa a rir e pergunta se aquilo seria algum tipo de tentativa de aliviar a vergonha que Mo Dao-tian acabara de passar. O príncipe, em resposta, diz que sua roupa de batalha é uma peça rara da moda, confeccionada à mão por um artesão regional famoso, então oferecer 2 técnicas celestiais seria uma oferta bastante generosa. De repente, o homem misterioso aparece por trás de Mo Dao-tian e lança 2 correntes em direção ao príncipe.
Su Shang fica sem palavras ao presenciar a cena, enquanto Yuan, Zhao e Bai se mostram igualmente chocados. Mo Daotian tenta se virar e pergunta quem foi o bastardo que o atacou sorrateiramente. Ao ver a figura diante dele, Su Shang pensa que finalmente ele apareceu. O protagonista masculino estabelecido naquele mundo, o formidável oponente do protagonista, o escolhido do céu do dragão azul da Terra Sagrada, Ye Feng. Mo Daotian diz que uma coisa é não conseguir vencer Su Chang, mas aquele bastardo realmente acha que qualquer um pode vir e atacá-lo. Ye Feng apenas comenta que o príncipe está sendo barulhento demais. Em seguida, ele puxa fortemente as correntes, arrastando Mo Daotian com tudo, e acerta um chute no príncipe demoníaco, que cai ao chão de forma desajeitada. Nesse momento, Ye Feng começa a retirar o manto que cobria seu rosto, revelando sua presença para todos ali. Yuan fica assustado ao ver Ye Feng, assim como o pai de Xue Liuli, que o reconhece como o candidato a filho santo da Terra Sagrada do Dragão Azul. Ele então questiona como Ye Feng poderia estar naquele lugar. Bai e Zhao fazem reverências ao filho santo Ye Feng, e os chefes das grandes famílias também se curvam, cumprimentando o protagonista masculino daquele mundo. Ye Feng agradece a todos pela cordialidade. Zhao se aproxima e diz que, se soubessem que o Filho Santo estava presente, não estariam em um estado tão lamentável. Em seguida, Zhao pergunta o que trouxe o Filho Santo até ali. Ye Feng responde que aquela é uma tarefa da avaliação anual do Filho Santo da Terra Sagrada e que Mo Daotian é o alvo. Então, ele explica que está ali para capturá-lo. De repente, um grande dragão surge sobre Ye Feng, mas com apenas 2 dedos, ele lança um ataque poderoso em direção à criatura, que rapidamente se transforma em uma cobra frita. Ye Feng se aproxima do príncipe herdeiro demoníaco, que ainda estava deitado no chão, muito assustado. Ele saca sua espada e comenta que talvez levar apenas a cabeça fosse mais rápido. O príncipe herdeiro, desesperado, pede para que Ye Feng espere um pouco, alegando que sua cabeça é muito pesada e que se for com Ye Feng, será mais rápido. Nesse momento, algo é lançado na direção de Ye Feng, fazendo com que ele solte sua espada. Ye Feng se vira, perguntando o que Su Chang está pensando. Ele reflete que, para alguém conseguir desarmá-lo com uma pedra, deve ser realmente muito poderoso. Nosso protagonista, de forma irônica, apenas pede desculpas e completa dizendo que não pode deixar Mo Daotian morrer no território da seita da Nuvem da Espada, pois, caso contrário, se o clã dos demônios vier buscar vingança no futuro, a seita terá muitos problemas. Uma missão aparece para Su Shang, pedindo que ele salve Mo Daotian e atrapalhe a tarefa do Filho Santo Ye Feng. Após refletir por um momento, Ye Feng concorda com Su Chang e admite que não havia considerado esse ponto antes. Mo Daotian, ao analisar toda essa situação, acredita que, se permanecer ali, Ye Feng não poderá fazer nada contra ele. Então, com os olhos brilhando, ele diz que entende tudo agora. Ele se vira para Ye Feng e afirma que, se já não estivesse um pouco ferido, com certeza teria acabado com esse tal de filho sagrado do dragão azul. Ye Feng se vira para Mo Daotian, não gostando nada do que acaba de ouvir. Mo Daotian, usando todo o seu talento para atuação e drama, começa a dizer que, se Ye Feng encostar nele novamente, ele morrerá ali mesmo, junto com seu querido dragão chamado Pretinho. Acrescenta que, assim que o clã dos demônios descobrir, ninguém que estiver ali irá sobreviver. Ye Feng então declara que deixará Mo Daotian livre por enquanto, mas que agirá assim que ele deixar a seita da Nuvem da Espada. Em seguida, Ye Feng se vira para onde Feng estava e diz que há mais uma coisa que precisa de explicação. Apontando sua espada para Feng Wanqing, ele pergunta por que ela está exalando a aura do clã dos demônios. Yuan e Zhao se assustam com a acusação e perguntam se não se trata de algum mal-entendido. Wei Kun surge novamente e diz que o Filho Santo tem razão, pois aquela garota pode enganar a todos, menos a aliança dos caçadores de demônios. Ele continua, afirmando que Feng Wanqing possui a aura do clã dos demônios e deve ser eliminada ainda hoje. As pessoas ao redor começam a comentar, dizendo que jamais imaginariam que a seita dos caçadores de demônios confrontaria a seita da Nuvem da Espada. Mas, como são implacáveis,
acreditam que aquela discípula certamente está com problemas. Logo, os comentários continuam, agora julgando a pobre garota, chamando-a de demônio e outras ofensas pejorativas. Wei Kun saca sua espada e diz que, como vice-líder da Aliança dos Caçadores de Demônios, fará justiça em nome do céu. Nesse momento, Su Chang chama o sistema e pergunta se tomar alguma atitude agora irá interromper a queda de Feng Wanqing na escuridão. O sistema responde que ajudar a protagonista feminina Feng Wanqing a abraçar o mal é uma das principais missões. Por isso, aconselha o anfitrião a se afastar e cuidar de sua própria vida. No entanto, o protagonista afirma que está ajudando Feng a ganhar mais confiança, para que no futuro ele possa destruí-la e levá-la ainda mais fundo na escuridão. O sistema então comemora, dizendo que o anfitrião é realmente inteligente e maligno, e conclui dizendo que essa ideia é incrível. O protagonista, naquele momento, pensa que o sistema é muito estúpido e sem cérebro. Nesse instante, alguém se coloca diante da espada de Wei Kun. Era Mo Dao-chan, que pergunta se alguém ali quer morrer por fazer aquilo com a discípula do mestre Su. Mo Dao-chan se vira para o protagonista, esperando algum tipo de aprovação por sua atitude, mas ele apenas observa, sem dizer nada. Wei Kun comenta que o ancião Su não disse nada, e então pede para Mo Dao-chan não causar problemas. Contudo, Su Chang surge por trás de Wei Kun. Feng Wanqing fica emocionada ao ver seu amado mestre ali. O protagonista coloca a mão sobre a cabeça de Wei Kun e pergunta desde quando alguém pode dar uma lição em sua discípula. Wei Jun se vira para o protagonista e diz que pode ter entendido mal. Su Chang simplesmente muda de atitude e afirma que, na verdade, tudo aquilo foi culpa dele, pois, na noite anterior, enquanto cultivava, refinou uma gota da essência de sangue de dragão demoníaco para Feng Wanqing, o que causou o mal-entendido. De repente, Mo Dao-chan passa correndo, agarrando Wei Kun, e diz que, sem entender totalmente a situação, Wei Kun agiu contra a discípula do mestre Su, portanto deve ser punido. Mo Dao-chan, balançando Wei Kun como um boneco de pano, começa a gargalhar, dizendo que finalmente encontrou alguém que consegue derrotar. Enquanto isso, Wei Kun pede socorro, pois está sendo usado como saco de pancadas. Ye Feng se vira para o protagonista e diz que, já que tudo não passou de um mal-entendido, todos deveriam apertar as mãos e fazer as pazes. Ele então pede que Su Chang faça isso como um favor para ele. O protagonista sorri e diz que, se o Filho Santo falou, então todos irão obedecer. Su Chang se vira para o príncipe herdeiro demoníaco e pede que se acalme, pois é melhor não estragar a paz. Mo Dao-chan, então, joga Wei Kun para seus discípulos, que, desesperados, tentam ajudar seu vice-líder. Eles se despedem do protagonista enquanto carregam Wei Kun, que jura que irá retribuir tudo aquilo. Com o fim da confusão, Yuan começa a dizer que, agora que tudo foi esclarecido, não há mais com o que se preocupar. Ele termina afirmando que a seita da nuvem da espada garantirá tratar todos com o máximo de hospitalidade. Nesse momento, Ye Feng observava Xue Liuli. Ele se aproxima dela e cumprimenta o pai de Xue. O velho homem agradece pela cordialidade do jovem filho santo e pergunta se é mesmo digno disso. Ye Feng pergunta se o patriarca Xue se lembra de ter salvado um jovem gravemente ferido alguns anos atrás, revelando que aquele jovem era ele. Ye Feng continua, dizendo que, naquela época, estava passando por um treinamento e não podia usar sua aparência ou nome reais, e conclui dizendo que não se surpreende que o patriarca Xue não o tenha reconhecido. O velho começa a rir e diz que a família Xue tem sorte de ter ajudado o Filho Santo. Os outros mestres das famílias poderosas começam a cochichar sobre a família Xue ter estabelecido uma conexão com o Filho Santo, algo que não aceitariam facilmente. Ye então se vira para Xue Liuli e comenta que já faz muito tempo, mas a garota estava olhando em outra direção, para o protagonista, que conversava com Mo Dao-chan sobre os acontecimentos recentes. Ye Feng percebe isso e observa o protagonista, se perguntando se seria por ele que Xue Liuli nutria sentimentos. O pai de Xue Liuli pergunta como ela pode ser tão grosseira, já que o Filho Santo estava falando com ela. Xue Liuli responde rapidamente que foi apenas um pequeno favor e que o Filho Santo não precisa se preocupar com isso.
Ye Feng fica um pouco triste, perguntando-se se ela simplesmente já o esqueceu. O pai de Xue Liuli, constrangido, pede que o filho santo não entenda mal. Xue Liuli começa a se afastar rapidamente, dizendo que tem alguns assuntos a resolver. Ela segura a mão de Suchang, o abraça e o chama para conhecer seu pai. O protagonista fica surpreso por um momento, enquanto Ye Feng observa, completamente irritado com Suchang. Algum tempo depois, no salão de chá, o protagonista pergunta por que o chefe da família Xue pediu para se encontrar com ele a sós. O patriarca Xue pensa, nesse momento, que sua filha Liuli tem uma consideração especial por Suchang. Como ela ofendeu o filho santo, eles não podem perder também o apoio de Suchang. O velho Xue então começa dizendo que será franco com Suchang. Após sua filha ter sido salva do envenenamento e do clã fantasma pelo protagonista, Liuli se recusou a retornar para casa e, em vez disso, o chamou até ali. O patriarca acredita que os sentimentos de Liuli são claros em relação a Suchang. Assim, se o ancião Su também estiver interessado, o pai de Liuli está disposto a permitir que ela permaneça por ali e sirva a Suchang. No entanto, o velho diz que só tem um pedido. Ele espera ter uma oportunidade de avançar para o Reino Supremo, como o ancião Su. O protagonista permanecia de olhos fechados, aparentemente cochilando, sem dizer uma palavra. Enquanto isso, do outro lado da montanha, Fang andava pelo jardim da seita. Ela estava feliz, pensando que realmente havia conquistado o primeiro lugar na grande competição. Agora, precisava contar pessoalmente à irmã Yaolan e agradecer. Porém, Feng Wanqing se depara com Ye Feng parado em sua frente. Ela se pergunta por que aquele sujeito ainda não havia ido embora, já que o assunto anterior já fora resolvido pelo mestre. Ye Feng diz para Feng Wanqing não se preocupar, pois não estava ali para causar problemas. Diante disso, Feng Wanqing responde que, nesse caso, não tem nada a dizer ao filho santo e pede licença para se retirar. No entanto, Ye Feng estende o braço à sua frente e pergunta se ela nunca se questionou sobre o motivo de seu mestre, sendo tão poderoso, ter escolhido alguém como ela, tão fraca no cultivo, como discípula. Ye Feng continua, revelando que Feng Wanqing possui o corpo da fênix do imperador do Nether das lendas antigas, trazendo um traço da linhagem sanguínea das 9 imperatrizes do inferno. Quando essa linhagem despertar, nem mesmo os maiores discípulos do reino divino poderão se comparar ao seu poder. E, na época da mudança, Suchang aproveitará para confirmar a linhagem e destruir o corpo do imperador dela, garantindo que ninguém mais possa derrotá-lo. Ye Feng, então, ergue a mão em direção a Feng Wanqing, convidando-a a ir com ele para a terra sagrada do Dragão Azul, onde ele poderá ajudá-la a despertar a linhagem em seu sangue. Ele finaliza dizendo que jura, em nome do Filho Santo da Terra Sagrada do Dragão Azul, que não trairá sua confiança. Feng Wanqing responde dizendo que pensava que o Filho Santo fosse alguém excepcional e sábio, mas não esperava que Ye Feng tivesse seus momentos de tolice. Ela continua, afirmando que o Filho Santo realmente achou que ela acreditaria naquilo, vindo de alguém que conheceu apenas de passagem, e não em seu mestre, a quem já conhece há anos. Feng Wanqing diz que o plano de Ye Feng de semear discórdia está longe de ser inteligente. Então, empurra sua mão e se despede rapidamente. Ye Feng baixa a cabeça, dizendo que Feng Wanqing recusou sua proposta. Nesse momento, uma figura distorcida surge, dizendo que já havia alertado Ye Feng de que ele poderia simplesmente ter levado Feng Wanqing à força. No entanto, ele insistia em manter a reputação da Terra Sagrada do Dragão Azul. A criatura continua, afirmando que pessoas como Ye Feng se acham demais e são muito problemáticas. Irritado, Ye Feng apenas pede para que a criatura fique quieta. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!